Vamos resolver nessa aula dois exercícios do tema Sistemas do segundo grau. Sistemas do segundo grau, porque esse sistema de equações ele vai gerar uma equação do segundo grau. Podemos ver dessa maneira que é a maneira mais simples de enxergar isso. Bem, nós temos dois exercícios onde o primeiro ele mostra para a gente como resolver um sistema desses, como que a gente deve agir diante de um sistema desse tipo. E o segundo, uma aplicação desse tipo de sistema, envolvendo geometria do ensino fundamental. Bem, vamos atacar o primeiro problema. No primeiro problema, eu tenho duas equações que têm que ser satisfeitas. A primeira me diz que dois números somados dá 7. A mais B igual a 7. A segunda equação me diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 25. E nós desejamos saber quais são esses dois números. Quais valores de B e de A e de B satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo? Bem, eu vou tomar esta primeira equação e tirar o valor de B nessa primeira equação. Vamos escrevê-la aqui. A mais B igual a 7. Aqui eu posso tirar o valor de quem eu quiser. Eu vou tirar o valor de B, por exemplo. Tirar o valor de B significa dizer colocar B separadamente no primeiro membro. Então, deixando apenas B, eu tenho que passar A para o segundo membro. O sinal de A aqui é mais, ele está somando, e a gente já aprendeu em outros vídeos que a gente pode tirar o A dessa maneira. Subtrai A deste lado e subtrai A deste outro. Aqui, no primeiro membro, o A some, porque A menos A dá 0. Fica apenas B. Já no segundo membro, o que eu vou ter é 7 menos A. 7 menos A. Pronto. Isolei o B. Esta atitude chama-se isolar B. Isolado o B, eu posso substituir o valor de B na segunda equação. Eu tenho B ao quadrado aqui. No lugar de B, eu vou colocar 7 menos A. Então vamos ver o que acontece com essa segunda equação. Quando eu substituo, a segunda equação é A quadrado mais B quadrado igual a 25. Então eu vou começar a escrever aqui A quadrado mais B ao quadrado. Quem é B para mim? B é 7 menos A. B ao quadrado igual a 25. Agora eu tenho que resolver esse parêntese, eliminar esse parêntese. Eu tenho um quadrado da diferença. Vou repetir o A quadrado mais, resolvendo esse quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, quadrado de 7, 49, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 7, 14. 14 vezes A, 14A. Mais o quadrado do segundo. Então, mais A quadrado. Pronto.
terminei de desenvolver o parêntese. Isso fica igual a 25. Igual a 25. Agora eu tenho a quadrado aqui e a quadrado aqui. A quadrado mais a quadrado dá 2a ao quadrado. Menos 14a. Menos 14a. Mais 49. Mais 49. Eu tenho 25 do lado de lá. Então, eu tenho que passar esse 25 para cá. Ele vai passar menos 25. Basta que eu subtraia 25 desse lado e subtraia 25 desse. Quando eu subtraio 25 desse lado, do lado de lá vai ficar 0. Subtraindo 25 desse lado, eu vou operar esse menos 25, 49. Então, eu tenho 2a quadrado menos 14a. Agora eu tenho 49 menos 25. 49 menos 25 dá mais 24. Isso é igual a 0. Observe que eu tenho agora uma equação do segundo grau, como a gente já havia informado que aconteceria. Então, o procedimento aqui foi simples. Eu isolei uma das variáveis, uma das incógnitas, melhor dizendo, eu isolei B e substituí na segunda equação. Desenvolvendo isso, cheguei numa equação de segundo grau, como eu já esperava. Agora, observe, antes de partir para a solução dessa equação, o que eu vou fazer? Eu percebo que esse número é divisível por 2, esse também, esse também. Então, dá para eu dividir toda a equação eu divido por 2. E aí eu obtenho a seguinte equação. 2a quadrado dividido por 2 dá a quadrado. Menos 14a dividido por 2 dá menos 7a. Mais 24 dividido por 2 dá mais 12. Igual 0 dividido por 2, 0. Pronto, eu obtive uma equação mais simples e, portanto, mais simples de resolver. E eu vou resolvê-la apresentando uma nova metodologia, que é a da soma e produto. Como assim? Eu quero que vocês pensem comigo. Eu vou chamar de soma S e produto P. Vou retirar dois valores daqui. Esse valor independente é o que a gente vai chamar de produto. Então, o produto ele será 12. Já a soma sempre vai ser o coeficiente do termo linear com o sinal trocado. Então, aqui eu tenho menos 7, a minha soma vai ser mais 7. E aqui eu já vou chegar no final da equação, ou seja, encontrando os dois valores da seguinte forma. Esses dois valores que eu estou procurando, eles vão obedecer ao seguinte: o produto deles será 12 e a soma deles será 7. E aí a gente tem que pensar, quais números têm produto 12 e soma 7? Bem, vamos pensar no produto. Dois números cujo produto dê 12. Você pode pensar assim, 6 e 2, por exemplo.
6 vezes 2 dá 12. Só que a soma não deu 7. Então não dá essa situação aqui. 6 e 2. Aí você põe a cabeça para pensar e chega à seguinte conclusão. 4 vezes 3 também dá 12. E agora, 4 mais 3 dá 7. Então, nós encontramos as duas respostas que a gente precisa. 4, 3 ou 3 e 4. Estas são as soluções para o valor de A. A pode assumir o valor 3 ou assumir o valor 4. Quando A assume o valor 3, A assume o valor 3, eu tenho que voltar aqui para ver quanto o B assume. O B também vai assumir dois valores aqui. Um que eu vou chamar de B1 e outro que eu vou chamar de B2. O B1, eu vou usar o A1 aqui. O A1 é 3. Então, 7 menos 3 dá 4. Agora vamos encontrar o B2. Para encontrar o B2, eu vou usar o A2. Então, o valor de A2 é 4. 7 menos 4, 3. Então, as respostas que nós encontramos para A e B são duas possíveis respostas. Quais são essas respostas? O nosso conjunto solução, que eu vou colocar aqui, a gente vai colocar assim: o valor de A primeiro, 3. E o valor de B referente, 4. E uma segunda resposta, o valor de A agora é 4 e o valor referente a este A, o valor de B é 3. Então, eu tenho a segunda resposta aqui. Então, eu tenho duas soluções para o meu problema. Nesse problema, ou A é 4 ou A é 3. Se o A for 4, o B tem que ser 3. Se o A for 3, o B tem que ser 4. Foi isso que eu concluí com a minha solução. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento para aprender mais uma forma de resolver equações do segundo grau. Nem sempre isso aqui vai ser uma tarefa fácil, tá? Pode ficar uma tarefa muito difícil fazer assim. Mas isso aqui é uma ferramenta a mais para facilitar a nossa vida com relação ao tempo. Bem, vamos agora resolver a segunda situação, o nosso segundo problema que envolve geometria. Eu vou dar uma apagada aqui. E vamos ler então o problema. Na figura ao lado, a área verde tem 51 centímetros quadrados. A área aqui, ó. Essa área tem 51 centímetros quadrados. E a diferença dos lados dos quadrados é 3 centímetros. Eu tenho um lado aqui do quadrado maior que a gente representou por x, o tamanho desse lado, e eu tenho um quadrado menor que está em vermelho aqui, cujo lado a gente representou por y. O final do nosso problema nos diz que a diferença entre esses lados é 3. E ele quer que a gente calcule a área vermelha, ou seja, a área desse quadrado menor. Bem, para resolver problemas de geometria,
Obviamente, a gente tem que dar uma olhadinha na figura e ver o que a gente consegue retirar da figura, aliado à interpretação desse texto. Isso aqui é fundamental. Se a gente não entender o texto, a gente não vai saber o que o problema está querendo que a gente faça. E também não vai saber utilizar os dados fornecidos pelo problema. Então vamos ler novamente, e agora escrevendo. Na figura ao lado, a área verde tem 51 centímetros e a diferença dos lados, 51 centímetros quadrados, e a diferença dos lados dos quadrados é 3 centímetros. Então dá para a gente completar essa figura aqui dizendo o seguinte, esse pedaço aqui, que está faltando, ele é 3. Por esta última informação, a diferença dos lados vale 3. Então, essa distância aqui, vale 3. Então, vamos lá. Já que a figura, essa figura verde, ela tem 51 centímetros, o que é essa figura? Aqui vem a interpretação do texto, aliada também a uma interpretação matemática da visualização dessa figura. Eu sei que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Eu gostaria que ficasse isso na memória para que a gente pudesse utilizar em outras situações. Área do quadrado igual ao lado elevado ao quadrado. Isso que é a área do quadrado. Então, a gente pode esquematizar a solução desse problema fazendo o seguinte. Já que a área verde é 51 centímetros quadrados, eu posso dizer o seguinte, essa área verde, ela é o resultado da subtração desse quadrado maior com o quadrado menor. O quadrado maior, a área dele, a área do quadrado maior, menos a área do quadrado menor, me dá a área verde. Quem é a área do quadrado maior? É o lado ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é a área do quadrado maior, menos a área do quadrado menor. Quem é o lado do quadrado menor? É y. Então, menos y ao quadrado. Essa diferença entre essas áreas dá exatamente essa área verde, que tem área 51 centímetros quadrados. E aqui eu vou colocar apenas 51. Pronto, eu tenho a primeira equação. A segunda equação, ela surge da diferença dos lados. O lado x, que é o maior, menos o lado menor, que é y, dá 3. Vamos escrever isso. X menos y igual a 3. Pronto. Esse conjunto formado por essas duas equações me fornece um sistema do segundo grau. E se você olhar para este sistema aqui que já está pronto, é muito parecido. Muito parecido. Não é? A gente tem que saber reconhecer isso. Então, a solução que a gente deu para o primeiro problema, ela vai ser muito parecida com a solução que a gente dá para o segundo. Vamos lá. Vou isolar x. Eu vou tirar o valor de x nesta equação. Então, nesta equação, quando eu tiro o valor de x, o que eu obtenho? O y vai passar mais y. Então, esse lado aqui, deste lado, o segundo membro, vai ficar y mais 3. X será y mais 3. Substituindo na outra equação, eu vou pegar o valor de x
e substituir no lugar de x. Eu tenho x ao quadrado. Quem é x? É y mais 3. Então, eu tenho y mais 3 ao quadrado menos y ao quadrado igual a 51. Observe que agora eu tenho uma equação exclusivamente em y. Então, eu posso desenvolver facilmente essa equação. Não é? E eu posso resolver isso desenvolvendo esse quadrado, como eu fiz no outro, ou eu posso observar que isso aqui é uma diferença de dois quadrados, ó. E diferença de dois quadrados pode ser escrito como a soma das bases multiplicado pela subtração das bases. Quanto é a soma dessas bases? Y mais 3 mais y. Isso dá 2y mais 3. Somando y mais 3, que é a base dessa parte, com y, que é a base dessa outra parte, a soma me dá 2y mais 3. Essa soma eu tenho que multiplicar pela subtração. A subtração aqui é y mais 3 menos y. Y mais 3 menos y dá apenas 3. Então, isso dá 3. E isso tem que ser igual a 51. Note que esse 3, ao invés de eu multiplicar como a professora Raimundinha nos ensinou, nós podemos fazer ao contrário. Eu posso passar ele para o lado de lá dividindo. E isso já facilita a minha vida. Por quê? Eu passo 3 dividindo, fica 51 dividido por 3. Então, é a mesma coisa que eu simplificar esse 3 com 51 e colocar já o resultado de 51 dividido por 3, que dá 17. Então, eu vou escrever aqui o que sobrou. O que sobrou? 2y mais 3 igual a 17. Subtrai 3 aqui e subtrai 3 aqui. Sobra 2y desse lado. Subtraindo 3 aqui, dá 14. Agora eu divido por 2 esse lado e divido por 2 esse. Encontro y desse lado. Dividindo por 2 aqui, eu encontro 7. Então, observe que eu encontrei 7 como resposta para o y. Só que eu tenho que buscar o valor de x. Quem é x? X é o valor de y que eu encontrei, que é 7, mais 3. Mais 3. Então, x é igual a 10. Certo? Bem, isso se você quisesse encontrar os valores de x e de y. Mas não é isso que a questão está pedindo. Por isso que a gente tem que estar atento para o texto. O que a questão pede para a gente? Eu vou grifar aqui, ó. Calcule a área vermelha. E o que é a área vermelha? Eu vou chamar essa área de A. O que é a área vermelha? A área vermelha é a área do quadrado menor. O quadrado que tem lado y. E a gente sabe que a área de um quadrado é o quadrado do lado. Então, para esta questão, eu não precisava calcular os dois valores de x e y. Eu preciso apenas do y para poder calcular a área que está sendo pedida. Então, isso aqui implica para mim que a área que eu estou querendo, a área vermelha,
que a gente sabe que é y ao quadrado, essa área, então, vai ficar igual a 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, que resulta 49. Área, qual é a unidade de área? É a unidade de comprimento ao quadrado. A unidade de comprimento que a gente está utilizando aqui é o centímetro. Veja bem, ó, eu usei centímetro. Veja na área, a área está sendo dada aqui para mim em centímetro quadrado. Então, para completar nossa resposta, eu coloco centímetro quadrado aqui. E a nossa resposta é: a área vermelha tem 49 centímetros quadrados. Com isso, a gente mostra a solução de um problema puramente matemático, puramente literal, e o mesmo problema, praticamente, aplicado à geometria, uma aplicação com um contexto. Eu podia muito bem dizer que a gente tinha 2 terrenos, não é? Um terreno menor aqui dentro e um terreno aqui no entorno desse terreno, e contar uma história, não é? Os lados aqui, eles têm essa diferença, a diferença das áreas é essa diferença, e eu estou interessado em saber qual a área desse terreno aqui dentro. O terreno cuja área eu achurei de vermelho. E a gente teria esse tipo de solução, e isso nos daria 49 centímetros quadrados.